Estamos ao vivo! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Escreve aí no comentário: eu sou um vencedor, eu sou uma vencedora. Então vamos fazer um dia excepcional, que é o que está previsto para nós hoje. Eu sou Rafael Viana e a gente está aqui nessa pegada, juntos, compartilhando com você aquilo que tem feito muito sentido para nós e tem acrescentado nas nossas vidas e tem feito com que nós tenhamos resultados cada vez mais maravilhosos nas nossas vidas. Muitas das vezes nós não sabemos o que fazer, como fazer, e eu digo para você, é muito importante você colar pessoas com quem tem os resultados com os quais você busca. Então é importante para você acelerar tempos, acelerar resultados, para você ter verdadeiramente os resultados que você tanto quer. Então seja muito bem-vindo, esteja aqui conosco, continue conosco, porque nós estamos caminhando rumo a uma trilha de conquista, uma trilha de sucesso, uma trilha de vitória. Eu estou muito feliz por você estar aqui com a gente, então seja muito bem-vindo. Você é muito especial para nós. Obrigado por dispor do seu tempo para estar aqui conosco. Então abre aí em Lucas 15. Lucas 15. Mais uma parábola para a gente estar refletindo e estar extraindo códigos pesadíssimos, poderosos, realmente para nós. Então, no versículo 11 diz assim: e ele disse, certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem dele disse ao seu pai: dá-me a parte dos bens a que tenho direito. E ele dividiu-lhes os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens com uma vida desordeira. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele enviou aos seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. E ele, caindo em si, disse: quantos servidores de meu pai têm pão suficiente e de sobra, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei para o meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus servidores. E ele, levantando-se, foi para seu pai. Mas ele, estando ainda longe do caminho, seu pai o viu e teve compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e a sua vista, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei a melhor veste, e vestiu, e pondo-lhe um anel em sua mão e calçado em seus pés, e trazei aqui um novilho cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e vive novamente, tinha se perdido e foi achado. E eles começaram a alegrar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e vindo ao aproximar-se da casa, ele ouviu a música e as danças, e ele chamou um dos servos e perguntou o que significavam aquelas coisas. E ele disse: o teu irmão chegou, e teu pai matou o novilho cevado, porque ele o recebeu são e salvo. E ele se irritou e não queria entrar.
Portanto, saindo, o pai lhe rogava, e ele respondendo disse ao seu pai: Eis que te sirvo há tantos anos, e em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu. Contudo, tu nunca me destes um cabrito para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Mas vindo este teu filho que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, mataste-lhe o novilho cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que eu tenho é teu. Mas era necessário fazer festa e regozijarmos-nos, ou seja, nos alegrarmos, porque este teu irmão estava morto, ou seja, separado, distante, e vive novamente. Tinha-se perdido e foi achado. Uau! Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa essa palavra, essa parábola. Que coisa tremenda. Essa parábola que ela conta coisas maravilhosas para nós entendermos. Essa parábola, ela fala de uma família. Qual família? A família do reino. Um pai de amor, um pai de cuidado, um pai de provisão, um pai de paciência, um pai de compaixão, um pai de atitude, um pai de esperança, um pai de amor, em que as atitudes deles demonstram o que de fato é Deus, o que de fato é o reino, o que de fato é a justiça e o que de fato é também a atitude de uma pessoa que é religiosa, uma pessoa que era para estar tendo as mesmas atitudes, mas não consegue. Observe aqui que essa parábola ela mostra perfeitamente essa característica. Um pai tinha 2 filhos e um deles pede contas, pede a sua herança. O nome disso chama-se vilipêndio. Então ele pede a herança dele enquanto em vida, mas em vida isso é uma afronta muito grande, principalmente para o povo judeu que é patriarcal. Mas ele pede ainda assim a sua herança em vida. Imagina o sofrimento e a angústia desse pai. Imagine você as situações que esse pai passou. Só que ele não liga para isso. Ele não liga para essas coisas. O pai, em algumas versões, diz que ele fica ali todos os dias observando pela volta do seu filho. Esse filho, ele gastou tudo que o pai tinha dado. Deixa eu falar uma coisa para você. Mais de 97% das pessoas que enriquecem de forma rápida, semelhante assim a quem recebe uma herança ou quem ganha muito dinheiro fazendo algo que dá um retorno muito rápido. Um exemplo, um jogador de futebol, de repente começa a ganhar 10, 20, 50 mil, 100 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, enfim. Um salário absurdo, coisa tremenda que não é comum para o dia a dia das pessoas, e a grande maioria dessas pessoas tem a habilidade, o talento de jogar futebol, mas não costuma investir na sua mente para ser habilidoso também, para ser talentoso, para ser aquela pessoa que realmente tem ali a habilidade de fazer a gestão de tudo aquilo, ou de repente contratar alguém para gerir. Por quê? Olha aqui uma característica muito grande das coisas que acontecem com as pessoas que têm
tem que acontece isso de pegar assim, tipo uma grana em grande quantidade e aí não sabe fazer gestão, não sabe multiplicar, não sabe fazer com que aquele recurso que foi colocado na mão dele se multiplique. Esse jovem aqui, ele representa a grande maioria esmagadora da população, até mesmo porque nós não somos treinados para isso, nós não somos ensinados nisso. Nós não temos essa expertise, não é cultura da grande maioria dos países, dos lugares. Tem país que é assim, tem país que é assim, desenvolvido, que vai pegar e vai ensinar as pessoas a saber realmente lidar com as finanças e fazê-la multiplicar, fazer com que o dinheiro trabalhe para você, entende? E na cultura do reino é dessa forma. Você aprende a justamente fazer gestão desse recurso. E esse jovem aqui, ele não sabia de nada. Tanto que ele foi e fez o que a maioria das pessoas fazem. Estourou todo o dinheiro. Quando ele vê, não tinha mais nada. E aí o que foi que ele fez? Ele foi procurar o que fazer para ver se conseguia alguma coisa. E ele conseguiu uma das piores ocupações que se poderia ter, porque as pessoas não queriam aquela ocupação, que era o quê? De dar comida aos porcos. Você imagina o que é um chiqueiro, um lamaçal todo. E o pior é que aquele jovem estava com tanta fome, que ninguém dava nada para ele não, para ele comer. Você está entendendo? E o que aconteceu? Ele desejou comer aquela comida, a comida dos porcos, vagem, bolotas, enfim. Ele desejou porque a fome era tamanha, amigo. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você não fizer boa gestão dos seus recursos, pode acontecer que muito em breve ele acabe, e fatalmente isso vai acontecer. Se você não souber multiplicá-lo, se você não souber avançar, se você não souber fazer o que precisa ser feito para que ele mesmo venha a multiplicar. Lá em Provérbios está escrito que as finanças, a renda, o capital, ela tem um fim. Ela não é para sempre. Entende? Então tem um ciclo. Chegou o fim daquele ciclo, acabou. Então o que é que você tem que fazer? Várias e várias receitas e fazê-las girarem. Então, à medida que acaba uma, tem outras 3, 4, 5, 10, 20, não sei quantas. Mas você tem que ter no mínimo 5 fontes de rendas, porque caso caia uma, você ainda tem 4 e trabalha para levantar aquela quinta e de repente uma sexta, 7, e aí vai embora. Você entende? É importante você ter esse tipo de pensamento de pessoa que... O tipo de pensamento de uma pessoa rica. Como assim, Rafa? Tem um livro Pai Rico e Pai Pobre que é muito bom para você abrir essa visão. Eu super indico para você ler, porque ali vai quebrar muitos paradigmas do porquê que existe uma família pobre e o porquê que existe uma família rica. E como resolver isso? Você entende? Porque tudo parte aqui da mentalidade. Observe aqui esse jovem, ele não tinha essa característica e arrebentou com as finanças, com o recurso que o pai dele tinha dado para ele, que não era pouco, era muito. Mas o que ele fez? Ele estourou tudo. E quando ele estava na pior, ele lembrou que o pai dele era muito bom, era generoso, e os empregados dele tinha um recurso absurdo, tinha fartura de pão, tinha fartura de tudo lá dentro. E voltou. Teve uma consciência aí, voltou. Arrependeu-se e voltou. E deixa eu falar uma coisa aqui para você. Quando ele volta, algo tremendo acontece. Festa, roupa nova, sandália nos pés, ou seja, alegria, banquete, fartura, sim, isso é comum. Roupa nova, o que significa? Significa que você
acessou o sangue do Cordeiro e teve uma transformação de vida. O que significa calçado nos pés? O que significa anel no dedo? Aliança, anel de governante, de rei, daquele que governa e domina. O que significa sapato nos pés? Significa que a sua caminhada, ela tem uma base para você não andar mais na poeira do pecado, que é o que? O Evangelho. Para você ter realmente onde pisar e pisar com segurança. Por isso, o calçado nos pés. O calçado nos pés. Então, a partir do momento que você tem esse renovo na sua vida, acabou. E isso você acessa pelo sangue de Jesus Cristo. Isso é tremendo. E esse pai estava ali só esperando o retorno dele. Porém, quando o filho mais velho, que está ali, que ficou, ele disse assim, olha, o que está acontecendo aí? Aí o empregado veio e contou tudo isso que estava acontecendo. Ele disse, como assim isso está acontecendo? Não é possível. Olha aqui o que ele diz no 28, ele se irritou e não queria entrar. Portanto, saindo, pai lhe rogava, presta atenção. O filho mais velho representa quem aqui? O religioso, o cumpridor da lei. Ele não consegue se alegrar, ele não consegue entrar na festa. Presta atenção. Essa parábola aqui, ela mostra muito claramente que o pai tem uma festa para você e quer que você viva com ele o quê? Na festa. Não importa o que você tenha feito, venha, volte, se arrependa e siga em frente. Quando o filho mais velho, ou seja, o religioso, ele vê isso, ele pira. Não pode, isso não era para estar acontecendo. E ele vai lá e vai fazer onda com o pai dele. Diz, como assim? Eu estou tanto tempo aqui com o Senhor, nunca peguei um boi para fazer um churrasco aqui com os meus amigos. Ele disse, calma, meu filho. Você sempre esteve aqui comigo. Tudo que é meu é seu. Você está entendendo? Então o filho, ele não consegue se enxergar como filho, mas como um escravo, um trabalhador. E aquele que estava longe, distante, veio e recebeu aquilo que o pai tinha proposto para ele: fartura, vestes novas, anel no dedo e sandália nos pés. Olha, diga-se de passagem, talvez você não enxergue tanto a importância dessa sandália nos pés hoje, mas sandália nos pés significava alguém que realmente tinha posses, alguém que era realmente importante. Não era tão comum como é nos nossos dias, não. Você vai aqui e compra uma sandália rapidinho. Você está entendendo? E é assim que ele tem preparado para você, meu amigo. É assim que ele tem preparado para você essa vida nova de alegria, de fartura, de reino, de governo, de domínio. O religioso fica louco quando vê isso aqui. Não, isso daqui não quer dizer isso, meu amigo. Está aqui de forma muito clara para mim e para você. É só você acessar isso. É só você viver isso na sua vida, porque ele já propôs isso para você. Isso aqui está disponível para você. Ele sempre faz festa para você. Não importa o que você tenha feito, volte hoje, porque ele lhe ama e tem uma festa preparada todos os dias para você. Não importa o que você tenha feito, não importa o que tenha acontecido, volte hoje. Simplesmente receba essa festa que está prevista para você. E você vai ver as coisas mudando, tomando rumo novo, e coisas acontecendo e surpreendendo você de forma maravilhosa. É isso que está previsto para você. É isso.
escreve aí no comentário: eu sou filho amado. Pode ter feito a besteirada que foi lá atrás. Sim, ele está pronto para receber você de braços abertos. Sim, está pronto. E a festa preparada? A festa preparada. Pode ver. Quando eu vinha lá longe, a festa já estava preparada aqui. Antes dele chegar, a festa já estava preparada. E é assim que o Pai lhe vê. Já está tudo pronto para você. Só para você aproveitar essa festa maravilhosa, tá certo? Bora fazer o nosso boot? Bora fazer o nosso boot. Pai, a Ti eu rendo graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado por essa maravilha que é poder ter essa clareza, essa certeza de que o Senhor nos ama de um amor incondicional, que não importa o que tenha feito, pode gastar tudo, não tem problema, pode ter feito a besteira que for, não tem problema. Só vem, porque Ele está pronto para te receber. E eu quero que você se veja dando um abraço muito apertado nele. Aquele abraço assim, que estava preso há tanto tempo e não saía. Um abraço que talvez você nunca tivesse dado no seu pai. E o seu coração invade de alegria e de amor. E você sente esse amor invadindo você. E Ele te recebendo com alegria, lágrimas nos olhos, com muita emoção, muita felicidade. E diz: vamos aproveitar essa festa maravilhosa. Vamos nos alegrar todos os dias, e fazer essa festa que está prevista para você. Dá um sorriso bem bonito aí e diga: já é. Essa festa está preparada para você, meu amigo. Essa festa está preparada para você, minha amiga. Então apenas aproveite, porque tudo está pronto só para você desfrutar e viver o melhor dessa terra. Dá um sorriso bem bonito e diga: já é. Tá certo? Obrigado por você estar aqui. Obrigado por você dispor do seu tempo. Curte, comenta e compartilha essa mensagem com outras pessoas. Envia para mais 2 pessoas aí que esteja precisando de ouvir o quanto ela é amada e quanto Ele tem, o que Ele tem preparado para você. Tá certo? Amanhã a gente se vê aqui às 5 e 8 da manhã. Eu faço muita questão de você estar aqui para compartilhar aquilo que realmente queima o nosso coração. Obrigado, tá certo? Um grande abraço, campeão, e até amanhã. Tchau, tchau.